Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Aqui é uma resposta a um pastor que fala que pastoreio de Pedro é infalível. É simples, meu querido, é simples, cara. Vocês têm a visão de todos os protestantes. Ensinamento, fundamento de homens. Uma coisa eu falo para você. O ministério de Pedro, ele é infalível. De Martinho Lutero, não. Porque o Martinho Lutero ele se apartou do magistério. Por que o ministério de Pedro é infalível? Porque Pedro, quando Cristo repreende Pedro, Pedro não tinha o paráclito. Eles não estavam preparados ainda. Como vai dizer aqui, ó. Em João. Essa resposta é simples, pastor. Tem vários vídeos meus aí nos canais falando sobre isso, mostrando pastor com a mesma visão sua. Olha só, você pega em João 16, ó, 12, ó, muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não podeis suportar agora. Olha só, não podeis suportar agora, não estão preparados. Por quê? Porque eles não receberam o paráclito. Por isso que Cristo ali, Satanás tenta usar o pastoreio de Pedro, porque a revelação é sobre Pedro, cara. Claro, quem vai ser mais tentado vai ser Pedro. Porque a profecia está aqui, ó. Revelação não de homens, como as suas revelações de Martinho Lutero, foi revelação de homens. Fundamento de homens, ó. Mateus 16, 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó. Mateus 16, 16, ó. Jesus, então, 17, lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, Pedro edificou essa igreja, fundou essa igreja, como diz a patrística ali, a igreja eleita ali, que está ali na sede na Roma, a Babilônia, Roma pagão, 1 Pedro 5,13. Como ele edificou essa igreja? Pregado, martirizado de ponta cabeça. Paulo decapitado. Olha só. Mas Cristo arrependeu Pedro, ó, Mateus 16, mesmo texto aqui, ó, 22, ó. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo. Que Deus não permita isso. Não te aconteça. Mas Jesus, voltando para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Olha só, o fundamento de homens, doutrinas de homens, igrejinhas, fundo de quintal, triangular, universal, assembleia, etc, ABCD, são fruto de homens. Não revelação divina do alto. Claro que Pedro começou a protestar. Por quê? Usado pelo Satanás. Por quê? Para a profecia não se concretizar. Tanto a profecia aqui em Mateus 16, 18, sobre a sua vida, e a profecia de Cristo ser crucificado e colocar o Satanás aos ridículos lá na cruz. Colossenses 2, se pegar ali, 14 em diante. Que interessante. Ó, seu pensamento não são de Deus, mas de homens. Fundamento de homens é fundamento de Satanás. Igreja, fundamento. Ah, o fulano se revoltou contra a igreja, fundou a igreja. Fundamento de homens, usado pelo Satanás. É simples, cara. Agora, claro que Pedro não está preparado. Em João 16, 12. E os demais não estavam preparados. Mas aqui você vê aqui agora, ó, Lucas 22, acho que você não tem isso na sua Bíblia. Essas Bíblias adulteradas aí, João Ferreira de Almeida, né? Você pega 22, ó. 22, 31, ó. Olha, pastor. Aqui, ó. 31, 32, ó. Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vos peneirai como trigo, ó. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e
e tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, ó. Isso aqui não é importante, ó, pastor? Cristo intercedendo, Cristo rogando a Pedro, para ele não desfalecer, como desfaleceu ali em Mateus 16, do 22 em diante de seus irmãos. Para o quê? Para esse pastoreio ser infalível. Como esse pastoreio vai ser infalível? Aqui você vê João 21, do 15 ao 17, aqui, ó, dando pastoreio a quem foi a revelação do Pai, a quem Cristo rogou, intercedeu para esse ministério ser infalível, para ele não desfalecer diante do seu irmão, para ser o porta-voz da nova aliança, ministro da nova aliança, segundo Coríntios 3, 6. Tendo ele comido, Jesus perguntou, João 21, 15 ao 17. Ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esses? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou, ó, João 21, 17. Não tem isso na sua Bíblia, né? Pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez, ama-me? Respondeu, Senhor, sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, aqui tem uma revelação. Agora, você pegar aqui, pastorzinho, João 2, desce o Espírito Santo. A igreja se torna pública. Como diz aqui, ó. Ali, eles não estavam preparados. Claro que não estava, cara. João 14, 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, e vos anunciar as coisas que virão. Ó, quando vier o Paráclito, ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, olha só, mas o Espírito Santo. Agora eu quero que você me pegue aqui, pastorzinho. Quando desce o Espírito Santo, o Paráclito sobre a igreja, me mostra uma transgressão de Pedro. Ah, mas Paulo repreendeu Pedro, tal. Claro, para os falsos convertidos ali. Se você for estudar o Gálatas ali do 1, 2 em diante ali, você vai ver que Pedro se afasta daqueles judeus convertidos. É simples. Aqui, ó, desce o Espírito Santo. Quem começou a pregar primeiro? Atos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte, disse: homem da Judéia, e vós todos aqui habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido. Prestai atenção às minhas palavras. Ó. Os 11 ali, ouvindo Pedro pregar. Os 11 ali, ouvindo Pedro anunciar a profecia. Explicando o que aconteceu ali em Atos Apóstolos 2, que é a profecia de Joel 3. Olha só, outro respaldo de Pedro aqui, ó. Atos Apóstolos 1, 15, ó. Em um daqueles dias levantou-se Pedro. Por quê? Temos o pastoreio de Pedro. Temos esse pastoreio, Cristo rogou, orou por esse pastoreio ser infalível. Agora, o Espírito da verdade prepararam eles já estão aptos para anunciar a palavra. Porque eles não estão falando por si próprios, mas o Espírito Santo usando a sua boca. Muito ao contrário, em Mateus 16, 22 e 23. Ó. 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Ó. Pedro então começou a interpretá-lo. Mateus 16, 22. E protestar nesse termo. Ó. Olha a diferença de Pedro antes a Pedro agora, dos Apóstolos 2,14. Olha, vamos mais além ainda, pastor. Vamos mais. Os seus ministérios, sim, é falha.
Porque Cristo não rogou nem pela Universal, nem pela Assembleia, nem por esses fundamentos de homens. Toda a divisão, Mateus 12, 25, ou Lucas 11, ou Marcos 3, será dispersa, será destruída, porque não tem envio, não tem fundamento, é fundamento de homens, invenção de homens. Segundo Coríntios 4, irão pregar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Simples falar mal da igreja, né? Simples falar mal do pastoreio. Agora, quem está guiando, quem está direcionando Pedro, quem está usando a boca de Pedro, e etc, meu querido. Atos 5, de 15. De maneira que trazia os doentes para as ruas, e punha-nos em leitos e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Ó. Olha a diferença em Mateus 16, 22, 23, para agora. Quando Pedro passasse, ao menos sua sombra era curada. Por que é sombra? Porque é a presença de Deus vivo, a presença do Espírito Santo sobre a vida da Kéfas, do pastor universal, muito diferente daquele Pedro que foi arrependido. Ah, mas Pedro era casado. Pedro abandonou tudo, meu querido. Então você pegar lá em Mateus 19, 27. Simples, meu querido. 16 também também das cidades vizinhas, ó. De Jerusalém, ó. As cidades vizinhas ali, ó. Todo aquele povinho. Afuria muita gente. Trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo. E todos eles eram curados. Isso te lembra o que, meu querido? Quando Cristo passasse, aconteceram milagres e prodígios. Agora é a mesma coisa aqui, ó. O que aconteceu com o seu mestre Cristo ali, está acontecendo com o pastoreio de Pedro. Ao menos sua sombra curava. As vizinhas, juntava todo mundo ali. Vizinhança ali de Jerusalém, juntava todo mundo ali. Ó, Pedro, vai passar. Vamos lá. Menos sua sombra curava. Aí você tem essa cara de pau, essa cara lavada, falar que o ministério de Pedro é infalível. É falha onde, meu querido? Quem está guiando Pedro aqui não é Martinho Lutero, não é Edir Macedo, é o próprio Deus, cara. Que desce ali na sua igreja. Uma só igreja, meu querido, tá? Não é essas igrejinhas fundo de quintal, não, tá? Vamos mais ainda, ó. Ó Pedro excomungando um herege. Atos Apóstolos 8. 20, ó. Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, o Simão Mago, né? Resumindo aqui, Atos Apóstolos 8, do 9 até o 25, você vai entender. Mas tô dando resumido aqui, né? Ó, Pedro respondeu, maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgar e poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terá parte, nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus, ó. Arrependa-te dessa tua maldade e roga-te a Deus para que, sendo possível, te seja perdoados esses pensamentos do teu coração. Aqui você pega Atos Apóstolos aqui, ó. Também, Atos Apóstolos 5 ali. Astúcia de Anania e Sarifa. Ah, tenta enganar Pedro, etc. Aqui, ó. Atos Apóstolos 5, 5, ó. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande temor e todos os que ouviram. Uns moços tiraram dali, levaram-no para fora e o enterraram. Quer dizer o quê, ó? Olha só como o Espírito Santo está guiando Pedro, ó. Se você for meditar aqui, ó, 3, ó. Pedro, porém, disse a Ananias, por quê? Tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e enganasse acerca do valor do campo, ó. Olha só que interessante. Ali em Mateus, o pastor 22. Cara, eu aprendi muito com o padre Luiz Toro e com o Paulo Leitão, cara. Nossa, cara. Olha só, 22, ó. Você pega aqui 22, ó. Não 22 não. Mateus 16, 22, ó. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo, que Deus não te permita que isso aconteça.
Não tem a coisa. Olha, ó. Olha a diferença de Pedro antes sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo, e aqui agora. Porque o Cristo está preparando os seus apóstolos, pô. Os apóstolos não tinham nem noção ainda, cara. Nem noção. Aqui Cristo está no seu ministério, no meio do seu ministério. Apostolado, pô. Eles só vão entender quando vem aqui, ó, Atos Apóstolos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogo, e que se repartiram, puseram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, ó. Olha só, cara. Se você for pegar aqui em Atos Apóstolos, cara, você vai ver, pô. Ó, Atos Apóstolos. Nove, ó. Até o 43, você vai ver, ó. Olha só. A igreja gozava, então, de paz por toda a Judéia. As Apóstolos 9, 31. Galiléia e Samaria estabelecia-se, ela caminhava no temor do Senhor, e assim a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em números. Olha só, assistência do Espírito Santo, porque Mateus 28, 20 assiste a igreja. Pedro, que caminhava por toda parte, ó, da cidade em cidade, desceu também aos fiéis que havia em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. Ele levantou-se imediatamente. Olha só. Segunda pessoa que Pedro está curando. Olha só. Vamos mais além ainda, pastor. 35. Viram-no todos os que habitavam em Lídia e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Olha só. E o cara fala que Pedro, ele é infalível. Claro, para vocês são infalíveis, porque vocês se apartaram do mistério. Você viu o Martinho Lutero curando, fazendo milagre, fazendo prodígios? Ô, meu querido, pelo amor de Deus, pô. O protestantismo, ele é um lixo, pô. Com todo respeito, pô. Não vem de Deus, cara. É fruto de homens. Pensamento de homens, quando diz ali Mateus 16, 22, 23. 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Docas. Esta era rica em boas obras e esmolas que davam. Aconteceu que adoecera. Aqueles dias veio a falecer. Depois de terem lavado, levaram-lhe para o quarto de cima. Não, que é o segundo não. Vários milagres de Pedro, porque a sombra de Pedro ali, quando passava a Atos Apóstolos 5, ali 15 em diante, curou muitas pessoas. Aqui Pedro já está curando Enéas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só como os milagres que Pedro está fazendo, o mesmo milagre que o mestre fazia. Que é o próprio Cristo operando ali sobre a vida de Pedro. Aconteceu que adoecera. Naquele dia veio a falecer. Depois de terem levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lídia fica perto de Jopé, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi a uma com ele. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, cercavam-no toda as viúvas chorando, mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Docas lhe havia quando vivia. Então, tendo feito, todos saíram por se de joelho, ó. Olha só, o 40, pastor, ó. Então, tendo feitos, todos saíram e pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele fez levantar-se, estendendo-lhe a mão, chamando aos irmãos, e a viúva entregou na viúva. Esse fato
espalhou-se por toda a Jopé, e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ali muitos dias em Jopé, em casa de um curtidor chamado Simão. Olha só, cara. Ainda você tem cara de pau falar, pô. Você vê hoje em dias aí, você vê alguém ressuscitando? Você vê pessoas fazendo o mesmo feito que Pedro fez? Ou os apóstolos fizeram? Oh, meu querido, pelo amor de Deus. Essa é a resposta a você. Poderia se mostrar mais texto aqui, mas está amplo. Atos Apóstolos 4, ó. Enquanto eles falavam ao povo, viram o sacerdote, o chefe do templo, e o saduceu, contrariado, porque ensinava o povo, anunciava a pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e colocaram no cárcere até o dia do outro dia, pois já era tarde. Olha só. Para finalizar aqui, Atos. Aqui, ó, anúncio na perseguição, ó. Atos após 5, ó, 28. Expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Não obstante isso, tendo enchido Jerusalém de vossa doutrina, queres fazer recair sobre nós o sangue desses homens? Pedro e os apóstolos replicaram, ó, Pedro. Irmão, é simples, pô. Você vai ver em Mateus, em São Marcos, em São Lucas, você vai ver o destaque de Pedro, em João também. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Essa é a resposta a você, pastor. Glória a Deus, aleluia. Manda mais resposta que vai ter mais vídeo. Melhor que eu já vou fazendo os vídeos em cima das suas respostas. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.